Olá a todos, estamos aqui mais uma vez através do Centro Espírita Capitão Vendramini com as nossas palestras através do YouTube e também do Instagram. Nosso Centro Espírita ainda se encontra de portas fechadas às reuniões públicas durante a pandemia e um dos motivos principais para isso é que a maioria dos trabalhadores da casa são do grupo de risco. E uma casa espírita sem trabalhadores não tem como funcionar. Mas logo que o perigo diminua, estaremos de volta às reuniões públicas. Porém, a Arca de Noé, que representa o nosso braço da caridade, está funcionando, em horário reduzido, mas sempre dando amparo, cuidando das crianças carentes desde a barriga da mãe. E o tema deste domingo, dia 13 de dezembro, é Sedes Perfeitos, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que sempre aos domingos, às 19 horas, temos palestras com temas interessantes, tendo como base o Evangelho segundo o Espiritismo. E nas terças, também às 19 horas, uma leitura de um livro edificante, um comentário consolador, tudo online pelo nosso canal do YouTube e também do Instagram. Mas antes de nós iniciarmos o tema da noite, vamos elevar nossos pensamentos, elevar nossos sentimentos em prece, pedindo ao nosso Pai Todo-Poderoso o amparo do mundo espiritual, para que possamos estar aqui sempre intuídos no sentido de nos melhorar, de sermos melhores cristãos, de sermos melhores espíritas. Então lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. É como se Jesus nos desse um propósito, é como se Jesus nos desse um objetivo, um rumo, uma meta a seguir. E que nós só vamos alcançar essa meta se tivermos Cristo como nosso guia e o nosso modelo. No passado, no ontem, nós éramos proselitistas. Nós achávamos que só por seguirmos uma religião, só por frequentarmos ali uma casa religiosa, nós já obteríamos a salvação, nós já teríamos ali o nosso céu. Mas no hoje, na atualidade, a maioria de nós já reconhece que só isso não é o bastante, que é necessário mais, é preciso reconhecer que quando Cristo esteve aqui encarnado entre nós, através do próprio exemplo, nos ensinou como ser perfeitos. E seguindo a pegada do Mestre, nós com certeza iremos ao encontro de Deus. E ninguém se aproxima do Criador se não purificar a sua alma e se não aperfeiçoar a sua inteligência. E com essa frase, nós vamos iniciar o tema da noite com os capítulos do Evangelho, falando primeiramente sobre o dever. E falar de dever é muito difícil, é muito complicado, Porque nessa altura do campeonato, nós já sabemos aquilo que devemos fazer. Nós já sabemos qual é o nosso dever. Mas conscientemente ou inconscientemente, nós escolhemos não fazer. Hoje nós estamos aqui palestrando, falando sobre o dever. E quem sabe, nas encarnações futuras, em vez de falar, nós vamos praticar e ensinar através do nosso fazer, do nosso próprio exemplo, e não só através do falar. Por que eu estou dizendo isso? Primeiramente, para mostrar que falar sobre o dever não é nada fácil. E que palestrante espírita não é perfeito, como também não é perfeito um pastor ou um padre, perfeito só Deus o é. Nós, como todos que estão aqui assistindo, também estamos sempre
aprendendo. No Evangelho também, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. E quando se fala de dever moral, nós temos que compreender que quando nós obtemos ali o sucesso, né, nós comemoramos e a gente espera que tenha alguém ali, né, para bater palma, para dizer isso mesmo, muito bem, só que não vai ter não. Não vai ter nenhum encarnado ao nosso lado nos aplaudindo. Da mesma forma, quando nós fracassamos, né, nós ficamos tristes, também a gente espera que vai ter alguém ali, né, para nos reprimir, para chamar a nossa atenção. Não vai ter nenhum encarnado nos reprimindo ou nos chamando a atenção. O Evangelho vai nos dizer assim: suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. Como também vai nos dizer assim: o dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. É só que às vezes a gente quer, né, quer dar aquela ajuda grandiosa, aquela ajuda majestosa, mas não conseguimos nem dar aquela ajuda pequena. Às vezes não contribuímos com o mínimo. Nós não respeitamos o meio ambiente. Não aprendemos ainda a ser caridosos, a ajudar ao nosso próximo, a respeitar os nossos irmãos. E muitas das vezes preferimos fechar os nossos olhos às dificuldades alheias. O dever, né, atrelado aos nossos deveres morais, vai se encontrar o livre-arbítrio, que interligado à nossa consciência vai nos advertir, vai nos sustentar, vai tentar nos colocar no caminho certo. Mas quando somos tomados pela paixão ao mundo material, nós acabamos nos desviando do nosso caminho, da nossa estrada para o bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. É através das dificuldades que aparecem ao longo da nossa caminhada é que vamos aprender a dar valor aos elementos espirituais, entendendo que necessitamos estar mais com Deus. Necessitamos ter uma fé mais raciocinada e compreendendo a necessidade de evoluir, aprendendo nessa grande escola da vida que se chama Terra, vai nos aproximando com certeza de Deus. E para que possamos ter sucesso no cumprimento dos nossos deveres morais, o Evangelho vai nos dizer assim: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, na convivência com o nosso próximo e tendo a máxima de Jesus dentro de nós, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, aprendendo a nos amar, aprendendo a nos respeitar, devemos fazer o mesmo com o nosso irmão que se encontra ao nosso lado. Todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Falando agora um pouco da virtude, que também é outra coisa muito difícil de falar, pois se nós queremos evoluir, cumprir ali os nossos deveres morais, como já falamos, devemos conquistar virtudes e deixar para trás aqueles nossos vícios
muitas vezes do passado, mas também do hoje. Devemos ter coragem para sermos verdadeiramente cristãos, dar mais valor à essência espiritual e não sermos covardes, ter medo e nos aprofundar cada vez mais na essência material. Necessitamos ser mais íntegros, verdadeiros, assumirmos a nossa essência espiritual e não nos continuar nos enganando, como se o mundo material fosse o princípio, fosse o meio, fosse o fim. Precisamos ser mais determinados na nossa missão de evoluir. Tentarmos sermos menos apáticos aos nossos verdadeiros propósitos da encarnação. Só que para isso é necessário nós termos muita disciplina, muito foco, pois a indisciplina nos desvia do caminho verdadeiro. Honestidade perante aos nossos atos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, pois podemos ser desonestos com o nosso próximo ali encarnado, mas não vamos conseguir esconder nada de Deus, não vamos conseguir esconder nada do mundo espiritual. Precisamos ser mais tolerantes diante das nossas imperfeições e principalmente com as imperfeições do nosso próximo. A intolerância só nos afasta do nosso verdadeiro propósito. Temos que ter muita paciência, pois ainda temos um longo caminho a percorrer, muitas encarnações à frente, e a cólera, a reclamação, só vai tornar esse caminho cada vez mais longo. Precisamos também ser otimistas, fazer as coisas acontecer, pois o pessimista ele senta ali e espera que tudo dê errado. Precisamos aprender a nos perdoar e principalmente a perdoar ao nosso próximo, já que somos imperfeitos, de punir o próximo que nos feriu. E quando temos esse desejo de punir esse nosso próximo, isso vai nos afastando cada vez mais de Deus. E muitas outras virtudes que a gente poderia falar, mas senão ia deixar muito longo aqui, muitas outras virtudes que nós temos que conquistar e também muitos outros vícios que nós devemos abandonar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros. Mas com esta advertência, mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. É pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, com certeza, de todos os nossos vícios, o orgulho é o que mais nos afasta de Deus. E a humildade verdadeira, claro, é a virtude que mais nos aproxima de Deus. Falando agora sobre superiores e inferiores. Quem já viu, o filme Nosso Lar vai saber exatamente o que eu estou falando. Quem nunca viu o filme, veja, mas principalmente leia o livro. Pois o filme Nosso Lar já é um pouquinho longo, né? Se o filme fosse retratar tudo, mas exatamente tudo que estava lá no livro, do Nosso Lar, ia acabar virando uma minissérie, Ou seja, tem muita coisa faltando no filme, que não dava virar um filme longo, Mas o que nós vamos ver lá no Nosso Lar? Nós vamos ver que na cidade espiritual do Nosso Lar, como também outras cidades espirituais, muita gente acha que só existe a cidade espiritual Nosso Lar. Não, tem várias cidades ali ao redor do nosso planeta Terra, muitas cidades espirituais. Mas usando ali do livro também do filme do Nosso Lar, nós vamos ver que lá no Nosso Lar tem o Ministério do Auxílio. E no Ministério do Auxílio tem aquele que coordena o ministério, como também tem ali os seus trabalhadores. Tem também o Ministério da Regeneração,
e nele também vai ter aquele que coordena o ministério e também vai ter os seus trabalhadores. Também é o Ministério das Comunicações, como tem aquele que coordena esse ministério e os seus trabalhadores. Tem também o Ministério do Esclarecimento, como tem o coordenador desse ministério e os seus trabalhadores. Acho que eu já me repeti demais. Isso tudo é hierarquia. E essa hierarquia ela é baseada no merecimento, na meritocracia. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. E ao longo das nossas caminhadas, nós conquistamos o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, através da liberdade de escolher, de fazer a própria escolha, nós vamos andar pelo caminho reto, escolher o caminho reto, ou nós vamos escolher o caminho torto, o caminho errado. É como uma grande escola. Sempre vai ter aquele aluno ali que é mais adiantado, aquele que se esforçou mais, aquele que estudou mais, Mas também vai ter o aluno mais atrasado, aquele que se esforçou menos, aquele que estudou menos. É o que acontece ao longo das nossas encarnações. Vivenciamos realidades que vai nos ajudar a evoluir quando nós tomarmos o caminho certo, ou vai ajudar a nos atrasar quando tomamos o caminho errado, normalmente o caminho mais fácil. Então depende de nós. Ou seja, o homem, durante a sua encarnação, ele pode vir com uma encarnação de autoridade, pode vir com fortuna, pode vir no comando. E tudo isso representa um ensinamento, um dever que ele tem para com seu próximo, guiando aqueles que estão sob a sua tutela para um caminho melhor. É uma prova que ele pode cumprir, que é o seu dever moral, e com isso conquistar companheiros, conquistar amigos que vão ser os seus tutelados ao longo aí das suas futuras encarnações. Mas ele também pode não conseguir cumprir. Através do orgulho, só pensa em si mesmo, ele vai usar da sua autoridade, da sua fortuna, do seu comando em benefício próprio. Ele vai desencaminhar, ele vai levar aqueles seus tutelados ao sofrimento e com isso conquistar muitos inimigos que vão também lhe acompanhar ao longo das suas encarnações, futuras e na atual. Agora, o homem também, numa encarnação, ele pode vir com a obediência, na pobreza, sempre servindo, e esse também é um dever moral de cumprir com as suas obrigações, de cumprir as obrigações para aquele com que ele está servindo, e assim cumprir a sua missão. Porém, se tomado pelo orgulho, ele vai falhar e vai, com certeza, atrasar na sua evolução. Lá no Evangelho, o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje obedecem, na verdade, já podem tê-lo dirigido. Ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. Então, todos nós já passamos e vamos continuar passando por todas essas provas, seja pela autoridade, fortuna, comando, obediência, pobreza, servir. Então a gente vai continuar passando por isso ao longo da nossa caminhada. Porque isso vai nos ensinar, vai nos fortalecer, mas temos que abandonar o orgulho e passarmos por todas essas provas com muita
humildade. Vamos falar agora então sobre o homem no mundo. E para isso, a gente vai usar ali do mito, um famoso mito da caverna de Platão, onde você tinha ali escravos presos, né? E dentro de uma caverna, ali um muro, de maneira que eles não conseguiam enxergar o mundo lá fora, só conseguiam perceber o mundo lá fora através de uma sombra, né? de um fogo durante a noite ou do sol. Então ali eles enxergavam cavalos, né? Homens, ou seja, eles viviam dentro de uma caverna uma ilusão do mundo lá fora. E, num belo dia, um desses escravos aqui conseguiu se soltar ali e fugiu. E, ao chegar... Cadê a ilusão? Está aqui. E, ao chegar lá fora, né, ele começa a enxergar a realidade. E a realidade, a princípio, ocasionou uma grande dor. Né? Nunca tinha visto ali o sol, então aquela luz machucou muito os seus olhos. Mas logo depois que ele foi vivenciando essa realidade, conhecendo essa realidade, ele começou a ficar maravilhado com a realidade que ele estava vendo. E preocupado com seus amigos que ainda estavam lá dentro da caverna, ainda presos, ele volta. Ele volta e quer chamar eles, começa a contar para eles o que ele viu lá fora. Só que ele é totalmente reprovado pelos seus colegas, né? Eles expulsam ele dali, ameaçando até matar ele. E quantos de nós se afasta da verdadeira realidade, que é a realidade do mundo espiritual? Quantos de nós deseja ou simplesmente o fazem, se afasta de todas as pessoas que o incomodam, vivendo ali em um mundo fechado, vivendo ali uma ilusão. Mas é justamente essa convivência, esse contato com todas as pessoas que nos cercam, as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que nos atrapalham, as pessoas que falam bem de nós, né? As pessoas que falam mal de nós. Essa é a grande escola da vida, que nos dão a oportunidade de evoluir, de abandonar os nossos vícios e transformar esses vícios em virtudes. Outro ponto, né? Cuidar do corpo e da alma. Necessitamos sim do pão que alimenta o nosso corpo físico. Precisamos cuidar adequadamente do nosso corpo físico. E é esta veste carnal, né, o nosso corpo físico, que nos permite estar aqui, fazendo essa palestra, escutando essa palestra, né, vivenciando essas diversas realidades durante as nossas múltiplas encarnações. Mas quando nós não cuidamos devidamente do nosso corpo físico, nós vamos acabar abreviando essa nossa estadia aqui. E fazendo isso antes do tempo planejado, porque nós sabemos que tudo há um planejamento, nós vamos deixar muitas coisas a desejar, muitas coisas a cumprir, que não deu tempo de cumprir, porque não ficamos aqui o tempo suficiente. Mas também nós necessitamos do pão espiritual. Nós necessitamos alimentar a nossa alma. Pois quando a nossa alma está enferma, está doente, ou até está com fome, né? Ela ataca o nosso corpo físico. E, consequentemente, abreviando a nossa vida aqui na Terra. Mas como alimentar a nossa alma? Isso que nós estamos fazendo agora. Isso alimenta a nossa alma. Eu que preparo a palestra, né? Nós que assistimos, nós que compreendemos tudo que foi falado aqui,
mas principalmente nós que transformamos todos esses ensinamentos aqui, todos esses saberes em ação. Isso vai alimentar a nossa alma, isso vai fortalecer a nossa alma e, consequentemente, vai fortalecer também o nosso corpo físico. E vamos, aos poucos, cumprindo os nossos deveres morais. Agora, já finalizando, indo para a conclusão, é ter como nosso modelo e guia Jesus, nosso Cristo Consolador. É seguir as pegadas do Mestre. E nunca é tarde para isso. Para que nós possamos seguir as pegadas do Mestre e nos tornar melhores criaturas, melhores cristãos, verdadeiramente espíritas. Foi pensando exatamente nisso, no tempo, na velocidade que o tempo nos atinge, que meu poema diz assim: nunca é tarde. O tempo, meu povo, o tempo se escorrega despretensiosamente, não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo e acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Fantástico, né? Braulio Bessa. E nós do Centro Espírita Capitão Vendramini agradecemos a sua visualização e não se esqueçam de compartilhar as nossas palestras, nossos estudos com aquelas pessoas que procuram entender, com aquelas pessoas que procuram se aproximar de Deus. Não esqueçam também de dar um like aí, clicar aí no joinha, de curtir lá no Instagram. Que possamos então agradecer a Deus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos ajudam. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.